Olá, queridos irmãos e irmãs, abençoados e abençoada com todas as sortes de bênção. É uma alegria, um privilégio, mais um prazer de estar falando com vocês nesta manhã, hoje, nesta manhã, são exatamente 3h43. Estamos aqui juntos para glorificar e louvar o santo e glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3h44 do dia louvado seja Deus, do dia 24/5/2021. Queridos amados, eu trago trazer uma palavra para nossa edificação e para nossa meditação nesta manhã, porque nós temos que estar sempre em comunhão com o Senhor, enfrentando todas as dificuldades, todos os problemas. Queridos amados, quero lhe pedir primeiramente, antes de começar esse vídeo, que você peça a você que assista até o fim o vídeo, para que você possa entender a palavra do Senhor. Quero mandar meus sentimentos a toda a família do nosso saudoso José Silva, como nós conhecemos também como LJ Silva, lá no Rio de Janeiro, lá no bairro Jardim Palmares, Nova Iguaçu. Quero pedir a Deus que conforte essa família abençoada, que nos dê força e resistência para que possa, porque tudo deste mundo passa, é passageiro, nós estamos aqui de passagem, nós somos simplesmente um forasteiro aqui neste mundo. Então quando chega a hora que Deus nos chama, ninguém impedirá, só Deus que sabe. Mas foi uma perda para essa família muito grande, instantaneamente. Com poucos dias, conforme a esposa do nosso irmão José Silva, ela faleceu. Depois então, ele um grande homem, ela uma grande mulher de Deus, e ele também um grande homem de Deus, na obra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, construiu até ponto de pregação para o nosso Deus, para louvar e agradecer ao nosso Deus, fazendo o máximo que ele podia, não só também nas obras do Senhor, mas também para toda a sua família. Ele sempre foi um grande colaborador. Então, amados, eu sinto muito da minha parte, pois eu estou à distância, aqui no Pernambuco. E a sua amada esposa, Deus o recolheu, e ele se sentiu, eu conversava muito com ele pelo telefone, a gente se comunicava, dava a impressão que ele estava um pouco conformado, porque ela foi para a glória de Deus, porque ela trabalhava na obra do Senhor, e estava sempre, quando ele ia à casa do Senhor, sempre os dois juntos, em uma união maravilhosa. E o Senhor recolheu ela. Menos de 15 dias, ele já nesse período ele já estava fazendo alguns projetos de viajar para o Nordeste, para distrair a mente, porque foi um casamento de longos tempos, esse casamento dele, criou uma família muito abençoada, uma família maravilhosa, um grande homem de Deus, ele com toda a sua família. Convivemos juntos lá, foi uma bênção, foi uma maravilha.
A gente sempre estava junto, louvando e agradecendo ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso, ele com toda a sua família. E com menos de 8 ou 15 dias, o Senhor também o chamou. E nós não sabemos o plano de Deus. Os planos de Deus, só Deus é que sabe, só Ele é que sabe. Então nós tivemos, isso não vou dizer perda, porque não foi perda, porque ele foi para a glória do Senhor também. Menos de uma semana, de 15 ou uma semana mais ou menos, o Senhor também o chamou. Mas eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da família dele, que se encontra lá no Rio de Janeiro, Jardim Palmares, que conforta o coração de todos eles, e que dê uma paz, alegria, que dê um descanso para todos, e que conforta o coração por essa perda familiar. Porque quando a gente sente muito a perda de uma família, a gente sente muito, mas isso é planos de Deus neste mundo que nós vivemos, e é o caminho de todos nós. Mas, queridos amados, eu quero deixar pedir também a você que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que nós possamos se aprimorar cada vez mais nesse canal, que é o canal Falando com Deus. Nós temos sempre que estar falando com Deus. Quanto mais você compartilhar e você deixar o seu joinha, você está fazendo a obra do Senhor. Porque é o caminho de todos nós que Deus tem nos dado, tem preparado o caminho para todos nós, é fazer a obra de Deus. Então você fazendo isso, que eu estou fazendo aqui a obra do Senhor para as pessoas. Às vezes tem muita gente que não precisa, não tem condições de ouvir uma palavra, ir até a casa do Senhor, mas através de um celular, do smartphone, pelo YouTube, ouve a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa sente algum problema, está com problema de saúde, não pode andar, não pode ir até a casa do Senhor, mas está sentindo sede de uma palavra, de um fortalecimento. Então, ouvindo essa palavra, vem pelo YouTube, e nós estamos fazendo a obra do Senhor, e essa pessoa, ela pode receber um milagre, uma cura, um livramento, para quem está passando por algum problema, por algum sofrimento que seja, uma angústia, e por algumas perdas que teve, e possa se confortar e viver mais alegre, com o brilho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque Deus, ele é poderoso, ele é grandíssimo, e só através dele que nós conseguimos os nossos objetivos, que é ouvir a palavra. E a palavra de Deus, ela nos conforta, nos fortalece e nos traz aquela paz pelo qual o mundo não pode dar. Porque as coisas do mundo só inclinam para o pecado, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E o importante disso é a gente ter a vida e paz, mesmo que a gente passe desse mundo, Deus nos tire desse mundo, Ele sabe qual é o propósito dele, mas só que a gente morremos, nós morremos a carne, mas o Espírito vivifica pelo Espírito Santo de Deus. Ele viverá com Deus no trono, pelo qual o Senhor nos tem nos preparado uma cidade para todos os seus escolhidos, para todo aquele que faz a vontade dele, faz a obra dele com dignidade, honestamente, com fé no Senhor Jesus Cristo. Então, vai para o paraíso. Então, nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, pode ser eu, pode ser um conhecido nosso, uma família minha, pode acontecer também. Nós se entristecemos, a gente se entristece muito,
sente muito por aquela pessoa. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque o plano dele não pode ser, nem eu nem você não podemos frustrar o plano de Deus, que isso só pertence a ele. Então, querido, quero que Deus abençoe a família do nosso saudoso irmão José Silva, da nossa irmã Tereza, e que Deus abençoe toda a família dele. Eu tenho a certeza que eles estão no paraíso da Terra Santa, pelo qual Deus nos preparou para todos aqueles que faz a sua vontade, como diz a palavra do Senhor, pelo qual que o alvo que nós temos é um só, o alvo é Jesus Cristo, pelo qual, se nós olhamos para uma cruz vazia, nós estamos vendo um Cristo ressuscitado, aquele que ele deu a sua vida por mim e por você, para nossa remissão de pecado, para nossa libertação, para nossa salvação. Através do seu sangue, nós temos o carimbo do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, através do Espírito Santo, porque ele sofreu por mim e por você, para que nós possamos alcançar a salvação mediante a fé através dele. E quando ele fez o seu ministério, escolheu os seus 12 apóstolos, ele sabia que ia passar por muita dificuldade, muitas tribulações, muito falatório, muitos não iam aceitar ele, poucas pessoas iam aceitar, porque os profetas tinham profetizado que iria vir um reino, um rei que iria reinar para sempre. Esse reino dele era sem fim. E isto se cumpriu através das palavras dos profetas que ele usava para profetizar, falava em sonho com os profetas, mandava os profetas profetizar sobre o arrependimento, sobre tirar os maus costumes, tirar os maus procedência, e todo aquele que seguisse, olhasse para o alvo, que é Jesus Cristo, este receberia um galardão, mediante a salvação, mediante uma remissão de pecado, pedindo perdão a ele, e com fé, pedindo a ele que ele perdoe os vossos pecados, os nossos pecados, e se entregando totalmente a ele, deixando ele trabalhar na nossa vida, dando lugar para ele entre no nosso lar, permitindo que ele entrasse no nosso lar, permitindo que ele conduza o nosso dia a dia, à noite, que tudo por ele. Todas as pessoas que chegaram até ele, reverenciando a ele, através da confissão de pecado e fé, depositando a sua fé nele, receberá o galardão que está qual está preparado para mim e para você, amado. Então, amado, foi para mim. Eu ainda estou muito sentido, mas estou fortalecido, porque eles estão na glória do Senhor. E não estão passando mais por essa dificuldade, esse sofrimento, esse medo que está andando por aí fora, espalhando terror por todos os lados, todo mundo apavorado, todo mundo preocupado, todo mundo tem uma profecia que está na Bíblia, que fala sobre os mascarados, aquele que anda com as cabeças cobertas. Então, que hoje em dia, às vezes a gente passa um pelo outro, às vezes a gente nem conhece por aquela máscara que se coloca para proteção, por causa dessa praga, dessa pandemia. E muitos já estão falando, muitos que querem saber mais do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está para vir outras ondas ainda mais piores. Então, amado, você que é fortalecido pela graça de Deus e o Espírito Santo de Deus,
não devemos se preocupar com essas coisas, devemos se preocupar com a obra do Senhor, procurar evangelizar, procurar levar a palavra constantemente, para que essas pessoas, alguns, mesmo que você consiga ganhar uma alma para Cristo, mas será uma grande festa no céu para uma alma que se salva. É isso que nós temos que fazer. Então nós temos que se confortar pela perda, por tudo que aconteceu na nossa vida, e buscar o refrigério do Espírito Santo na nossa vida, e passar a conviver da mesma forma que a gente convivia antes das perdas, com que é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê, meus amados irmãos, que aqui no livro de Ezequiel, que tem como relato a torrente das águas purificadoras. A torrente das águas purificadoras. As águas purificadoras. Qual é a água que purificadora? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz: aquele que beber da minha água, desta água da terra, terá sede. Mas a água que eles der, rios de água viva correrá sobre a pessoa, sobre você, e você jamais terá sede. Mas ele quis dizer também, em outras palavras, que esse rio de água viva correrá, será ele mesmo, que ele mesmo ia dar a sua vida por mim e por você, para que nós possamos, através dele, olhando para o alvo, olhando para a cruz de Cristo e olhando e depositando nossa fé através dele, que ele é o Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso, o Cristo da graça. Então, o rio de água viva correrá sobre a sua vida. Ou seja, você vai ter a paz, terá a alegria, a harmonia entre os irmãos, entre os seus familiares. Você passará a mudar, a ser outra pessoa. Você passará a ser, até o seu nome mesmo será mudado. Como a gente chama pelo seu nome, o seu nome normal, atual, a partir daquele momento, você sabe, a partir daquele momento que a gente reverencia ele, se arrependa, ele já muda e nós receberemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele já mudará o nosso nome. Aí nós já passamos a falar, cumprimentar uns outros, não é de seu fulano, seu Betano, não, para falar irmão, irmão amado, queridos irmãos, abençoado, abençoada. Então, mudaremos de nome. Seremos uma família igual para Cristo e seremos como criança para Cristo. E os profetas profetizaram muito sobre isso. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma palavra, só ler aqui uma palavra para você, para nos fortificar, sobre a torrente das águas purificadas. As águas purificadas. Então nós temos que se purificar nessa água, que essa água é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Ele que nós temos que prestar culto, prestar homenagem e honrar o nome, esses três nomes, Pai, Filho e Espírito. Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo de Deus. Porque quando ele partiu, depois do terceiro dia, que ele ressuscitou, e ele subiu às alturas para o trono do Pai, e ele falou para os apóstolos, na presença de muitos que viram a sua subida, não se preocupe pelo que você está vendo. Na hora que ele estava subindo, apareceu um anjo e falou para aquela multidão que estava vendo: para que olha para o que está subindo? O mesmo Jesus que está subindo, o mesmo voltará para buscar os seus escolhidos. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele disse: não se preocupeis com a minha partida, porque eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para estar sobre vocês, para todo aquele
que fizer a sua vontade. Então ele enviará o Consolador, o Espírito Santo. Então hoje nós temos o do Espírito Santo, através do Espírito Santo, ele nos conduzirá até Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo conduzirá ao Pai, pelo qual ele nos levará para a terra santa, a terra prometida, que ele prometeu. Mesmo se tiver pouco lugar, mas ele preparará mais lugares ainda, para que todos aqueles que partir desse mundo em comunhão com ele, nós viverá para sempre. A carne, mas em espírito, todos nós se encontraremos lá na Terra Santa, e lá não existirá indiferença, não existirá inveja, nem contenda, nem disse-me-disse, nem falatório, nem olho grande, nem macumbice, nem nada, nem Maria, nem Pedro, nem João. Nós vemos em paz no paraíso, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a promessa dele para os seus escolhidos. Então eu quero deixar uma palavra, eu vou ler só um texto aqui, meus queridos amados irmãos. Aqui em Ezequiel, um profeta, que ele profetizou grandissimamente sobre o arrependimento, ele profetizou para tudo e para todos, e esta profecia continua escrita até hoje, porque a palavra de Deus ela não muda, e homem nenhum tem poder para mudar esta palavra do Senhor, porque ela foi escrita pelos profetas, os escolhidos do Senhor, para que esta palavra sirva para mim, para você e todos aqueles que derem credibilidade à palavra do Senhor, para que tenham uma vida santa, consagrada e edificada no trono do Todo-Poderoso. Então ele usa os profetas, usou os profetas de antigamente. E hoje os profetas de hoje é você que ouve a palavra, que dá crédito à palavra, confia no Senhor Jesus Cristo e prega o evangelho a toda criatura. Não importa que você esteja só ou que você esteja com alguém. O que importa é que você esteja falando do Cristo ressuscitado, o Cristo, o Messias, o da graça. Porque nós vivemos pela graça. Hoje nós vivemos pela graça. Antes do Novo Testamento era para a lei. Agora nós estamos no Novo Testamento, nós vivemos pela graça. Sabendo que a lei também contribui para a graça. Temos que respeitar a lei de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida. Então o profeta Ezequiel, querido amado, ele nos diz aqui, no capítulo 47, do verso 1 em diante, acompanhe comigo a leitura. Essa leitura é muito bonita, muito maravilhosa, que fala sobre a torrente das águas purificadora. Torrente das águas purificadora. Então eu pergunto para você quer ser purificado? Você quer ser redimido? Você quer receber o perdão do pecado? Você quer a paz? Você quer ganhar a salvação que só vem através de Jesus Cristo? Então passe pelas águas purificadoras, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante todo aquele que vai até ele. Então o versículo 1 do capítulo 17 de Ezequiel diz: depois disto, ó homem, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saía água de debaixo do liminar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado do oriente, da casa do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corria as águas aos lados direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e
fez-me passar pelas águas, as águas que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me dava pelo joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas que me dava pelos ombros. Mediu mais outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, água que se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore, e de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e desce as campinas, e entra no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em exame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que se passe este rio. Junto a ele se acharão pecadores, desde Gede até Engre. Haverá lugar para se estenderem rede. Os seus peixes, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. E ele procede, amado, aqui no verso 11, mas os seus charcos e os seus pantanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sol, junto ao rio, ao ribeiro, de um e de outro lado. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá as suas folhas, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então, querida amada, as águas aqui representam o Senhor Jesus Cristo. Então, ele representa o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala sobre as águas, quando a gente tem que falar sobre as águas, de uma tal forma que não se pode medir, porque ninguém pode medir o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho do milagre de Deus que ele tem feito na minha vida e na sua vida. Bênção sobre bênção, medida sobre medida de bem-estar para mim e para você, e nos fortalecer. Mas o rio da vida, porque ele se fala aqui, é o rio da vida. O rio da vida. Então nós temos que mergulhar nesse rio, que é o rio da vida, que é o rio da salvação, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse rio representa o Senhor Jesus Cristo, que é o profeta dizendo que virá, que ele viria. Então ali está representando o Senhor Jesus, que é sem medida, com uma água saudável, purificada, que servirão para o nosso alimento. Então, o que serve para o nosso alimento? Primeiramente, o alimento espiritual, que é o que nós precisamos, que é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. O rio, o mistério tem grande significado profético. No milênio vindouro, fluirão rios de água viva do santuário para o deserto das terras, como está lá
Também está lá no mesmo livro de Zacarias 14:8. Tudo viverá por onde quer que passe este rio, do verso 9. Mas, amado, o rio é extenso e fundo e riquíssimo em bênção para a terra, esse rio, que é o Espírito Santo de Deus. A sua origem nasce, ela tem uma origem de nascença, da sua nascente. A nascente, que é o Senhor Jesus Cristo, tem uma origem. Então, assim, flui do santuário e é uma figura do Espírito Santo que vem do Pai, como está lá em João, capítulo 15, verso 26. Sua corrente, como diz no verso 1 do verso 1, nós lemos, e também com referência ao capítulo 14, verso 8, e Apocalipse 22, verso 1, a água desce do altar, ou seja, esse altar é a cruz de Cristo, conforme eu relatei já no anterior, do lugar de todas as bênçãos, e corre para um mundo sedento. O Espírito Santo foi dado somente após a morte de Jesus Cristo no Golgota. Então isto é o rio que ele está se referindo, que seria o Senhor Jesus Cristo, que ele viria, e ele seria grande e poderoso. E então, através da sua morte, nós recebemos o bem-estar de remissão de pecado e a salvação mediante aquele que nos busca. A sua força, quando ele diz aqui a sua força, o rio cresceu em poder e plenitude. Apesar de não haver afluente, o rio deste mundo não pode enriquecer o trono de Deus. Por quê? O rio traz saúde, como está no verso 9. O rio vai trazer saúde. Quando ele disse no verso 8, quando ele disse aqui, louvado seja Deus, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem as campinas e entra no mar, e entra pelo mar. Está dizendo aqui, louvado seja Deus. E ele fertilizar, assim age o Espírito Santo naqueles que crê em Jesus Cristo, como está lá em João, capítulo 7, versos 38 e 39. A experiência crescente neste rio, enquanto o profeta obedecia, passava por experiência cada vez mais profunda, amados. Louvado seja Deus. As águas, atingindo o joelho, verso 3, representa idade infantil do crente. Isto é, a fé daqueles que se decidem a Deus e entra no rio da vida. A vida, mas qual é a vida? A vida divina. Então, queridos amados, veja que atingindo o joelho, como diz no verso 4, indica claramente para a vida de oração, que nós temos que estar inconstantemente em oração, em espírito de oração. Dali jorra bênção em abundância. Louvado seja Deus. Mas quando ele se referiu também